Uma das melhores bandas do progressivo argentino e também uma das mais difíceis de encontrar os LPs. A partir de agora em Altos Plays do Rock Progressivo. A cena do rock progressivo na Argentina é das mais impressionantes dos anos 70, uma das cenas mais ricas em número de bandas, em qualidade e em sonoridade. É impressionante o que tem de banda boa nesse curto período de tempo, né? Principalmente ali de 1970 a 1978. É muita banda e uma cena muito efervescente do rock progressivo no sul do mundo, com certeza. Uma das bandas mais populares ou mais reverenciadas pelos fãs de rock progressivo do mundo inteiro, essa banda chamada Aquelarre. Eu vou mostrar para vocês 2 álbuns que eu tenho aqui na minha discoteca. Como eu falei para vocês, é uma banda que é difícil de encontrar os LPs, e a gente já vai falar sobre isso. Essa banda se formou em 1971 e durou até 1977. Nesse período eles lançaram apenas 4 álbuns, e 4 álbuns muito emblemáticos que são realmente reverenciados até hoje, e é o sonho de quase todo garimpeiro do rock progressivo. O Aquelarre se formou com o final de uma outra banda muito importante para a história do rock argentino. Estou falando do Almendra, que era liderado pelo grande Luis Alberto Spinetta. O Spinetta termina com o Almendra e monta outra banda sensacional, que em algum momento com certeza vai passar por aqui, que era o Pescado Rabioso. Enquanto isso, o baixista e o baterista juntam um outro time e montam então o Aquelarre em 1971. Eu vou ler aqui o nome dos integrantes para não errar, né? Perdoem o meu espanhol, mas vamos lá. O Rodolfo Garcia na bateria e também nas percussões. O Rodolfo Garcia era o baterista do Almendra. Também o Emílio Del Guercio no baixo e na voz, que também pertencia, então, ele era o baixista do Almendra. E ainda se juntaram com o grande Hugo González Neiras no teclado e o Héctor Stark na guitarra. Grandes músicos, na verdade, todos eles cantam, e o lance das vozes é sim também uma das características presentes na discografia deles, que a gente vai dar uma conferida agora. Na verdade, assim, como eu falei, é muito estranho, me corrijam, inclusive, se vocês tiverem essa informação atualizada, mas pelo que eu andei pesquisando, os álbuns do Almendra saíram, já foram reeditados, mas os discos do Aquelarre, né, os 4 álbuns de estúdio que eles têm nos anos 70, nunca foram reeditados em LP, o que é muito estranho, porque teve toda uma leva, né, de relançamentos do rock progressivo. Felizmente, isso a partir de 2015, 2016, começaram a reeditar vários discos de vários artistas. Muitos deles eu tenho aqui e aos poucos eu vou trazendo em outros episódios, mas eu nunca vi, ou pelo menos onde eu pesquisei, o Aquelarre parece ser a única banda que não foram reeditados os LPs. Então, por isso, só encontra os originais de época, o que acaba sendo muito difícil de encontrar. Confesso que para vocês, para mim, foi muita sorte. Eu encontrei esse numa coleção de um grande amigo meu que estava se desfazendo da coleção que era do pai dele, o grande Rick Balls. O Ricardinho foi lá e disse: Lúcio, vem aí que tem alguns discos que eu acho que vou te interessar. E tinha então aqui essas 2 maravilhas do Aquelarre. Esses álbuns que eu tenho aqui são o terceiro e o quarto. A discografia deles consiste em... Eles lançaram um primeiro álbum em 1972 chamado o Aquelarre. Na sequência, em 1973, o Candlels, de 1973. E chega em 1974, eles lançam esse álbum aqui, o Brumas, esse disco que então foi lançado no comecinho de 1974. Como eu falei para vocês, é dificílimo de achar. Essa aqui é uma edição original da época. Vou mostrar aqui a capa e também a belíssima contracapa. Essa aqui, na verdade, é um álbum que saiu em 1974 e só teve 2 prensagens nos anos 70, uma em 1974 e outra em 1977, que é a edição que eu tenho aqui em mãos. Aqui detalhes da parte interna com todas as letras. As letras também são super destaque aqui,
porque eles têm toda uma temática mística e de fantasia, né? Como praticamente todo rock progressivo. Inclusive, eu andei pesquisando o nome da banda numa tradução para o português, seria o equivalente, aquelarre seria um encontro noturno de bruxas e bruxos para evocar demônios. Então vai indo muito nesse clima aqui a sonoridade da banda. Vou mostrar para vocês aqui o selo, que é muito bonito também. O disco tá inteiríssimo. Foi um dos melhores achados que eu tive nos últimos tempos. Já faz uns 3 ou 4 anos que eu tenho esse disco e não paro de escutar porque eu amo de paixão. Aqui, ó, olha que bacana. Então aqui esse selo, então, da Microphone, que é um selo super tradicional, que lançou praticamente todas as bandas do rock progressivo. Hoje ele está ligado à Sony Music, então é super bonito, super diferente. Então, Microphone, direto da Argentina. Então, esse álbum aqui, que já é o terceiro álbum deles, né, o Brumas, a sonoridade da banda, ela conversa, vamos lá tentar chegar com alguma proximidade em alguns exemplos. Ele tem um pouco de Yes, mas um Yes, eu diria, mais da primeira fase, com o Peter Banks, talvez, mas tem também elementos acústicos, violões maravilhosos, mas uma das principais características também são as harmonias vocais, são cantores e compositores de primeira categoria. O guitarrista é impressionante, o tecladista, inclusive o teclado é uma das características fortes da banda, o uso de muito Hammond e também de clavinet. Clavinet que tem essa sonoridade muito particular, então aqui eles, principalmente nesse álbum, eles exploram muito essa sonoridade dos teclados e das vozes, guitarras, violões, impressionante. Então esse álbum aqui, o Brumas de 1974, nessa edição que eu tenho aqui de 1977, pelo que eu pesquisei, nunca mais foi reeditado em LP, ele saiu em CD, mas em vinil nunca mais. Então vou mostrar de novo aqui para vocês a parte interna de Aquelarre Brumas. O outro álbum que eu tenho é o quarto e último álbum da banda, lançado no final de 1975. Estou falando desse belíssimo disco, com essa linda capa, o disco chamado Siesta, lançado então em 1975. Aqui a capa para vocês, também a contracapa com as letras e também toda a ficha técnica. Ele saiu pelo selo Talento. O selo Talento era um sublabel da Microphone, né? Que é então o label mais tradicional na Argentina, aqui para vocês. O selo da Talento, que é então sublabel da Microphone. Esse álbum aqui só teve uma prensagem em 1975, que é essa daqui, a original, e também uma segunda edição em LP em 1985. Como eu falei já antes, parece que nunca foram reeditados nenhum álbum pelo menos oficialmente, né, do Aquelarre. Aqui também é um álbum que traz muito, de novo, dessa sonoridade. Aqui eles vão até para um clima ainda mais lúdico, podemos dizer assim, se aproximando talvez de canções mais próximas do Genesis, né, em termos de letras e de harmonias e composição. É igualmente lindo. Na verdade, eu não sei dizer para vocês qual que eu prefiro. Eu gosto dos dois, na verdade. São discos que eu escuto muito dentro desse clima do rock argentino, do progressivo. Esse álbum aqui também tem uma curiosidade, porque eles lançaram, então, no final de 1975, eles lançam esse álbum, e no comecinho de 76, eles partem para uma turnê na Espanha, na Europa, onde eles acabam ficando durante um ano, fazendo vários shows por toda a Espanha, por toda a Europa e tal, e ficam lá então até 1977, quando eles retornam para a Argentina, mas eles retornam sem o tecladista, né? Deixa eu ver qual que era mesmo o nome dele aqui, sem o González Neira. O González acaba ficando na Espanha, o resto da banda retorna para Buenos Aires, na Argentina, e eles terminam fazendo um show que acabou sendo um show de despedida da banda no comecinho de 1977, no Luna Park, em Buenos Aires. Então a banda termina ali a sua trajetória musical nesse período, porque eles acabam voltando nos anos 90, em 1998 eles fazem um show com toda a formação original, isso acaba saindo e é muito bom, eu já escutei, ele tem em CD e também nas plataformas.
Eles lançam um disco ao vivo em 1999, tocando vários clássicos de todos os 4 álbuns do Aquelarre. Então, na verdade, fica para vocês aqui uma super dica. Felizmente, vocês podem escutar esses álbuns nas plataformas de streaming, ele está disponível enquanto tu não acha no garimpo, ou então se eles forem reeditados em algum momento em LP. Então tá aqui super banda do rock progressivo argentino nesse episódio do Altos Plays de rock progressivo. Foi aqui com os grandes Aquelarre. Até mais.